Em uma noite fria de Domingos de Ramos, eu caminhava pela Rua Atlântida, no bairro de Barceloneta da cidade de Barcelona. Eu respirava pouco e compassado para não absorver muito frio. Minhas mãos estavam congelando e meus lábios tremiam. Ao chegar na esquina com a Rua Ginebra, vi uma pessoa no escuro. Ela estava apoiada nas cercas que rodeavam o antigo Teatro Cabaré, que estava em reformas. Confesso que na hora eu tomei um enorme susto, pois a posição que estava aquele corpo parecia a imagem de Jesus Cristo crucificado. Me aproximei para ver se aquela pessoa estava bem. Pensei, pode ser algum bêbado que acabou adormecido por ali de pé agarrado na cerca. Me aproximei com cuidado e o chamei. Senhor? Olá, senhor? Ele não respondeu. Toquei sua mão, estava mais fria que a minha. Seu rosto e seu corpo também estavam frios. Verifiquei sua respiração e tentei sentir se o seu coração pulsava, mas não consegui ouvir nem sentir nada. Olhei para os lados para ver se encontrava alguém que pudesse me ajudar a tirar o pobre homem da cerca. O que se parecia olhando assim, sem muita análise, era que talvez ele havia enganchado seu casaco em uma ponta de ferro da cerca e, ao tentar arrancar o casaco puxando para frente, segurou em outra parte da cerca. E neste momento deve ter acontecido alguma coisa. Imagino um paro cardíaco que fez ele falecer ali mesmo naquele momento, com o braço estirado para trás enganchado nos ferros e o outro segurando a cerca mais à frente, dando a impressão que estava crucificado. Dei uns 4 ou 5 passos para trás para ver se avistava alguém na outra rua. Mas o único que se ouvia era uma velha música, talvez dos anos 20. Eu não sei direito, mas aquela canção era muito antiga. Soava baixo, mas o som que saía pela janela ecoava pelas ruas. Eu conheço bem essa música. Eu aprendi a letra de tanto ouvir a mesma coisa cada dia. Uma senhora anciana colocava esse disco todos os dias, até o dia de sua morte em agosto do ano passado. Ni religión, solo amargura, tengo en el alma una balada en mi corazón. Dias depois do seu enterro, eu encontrei o disco ali no lixo, na vizinhança, onde eu me escondo das girafas e dos bacurais. Para mis quejas, una milonga, para mis penas, una canción. Com muito esforço eu consegui arrancar ele daquela cerca. Tirei uma parte enganchada do arame e abri um pouco a tela de plástico que cobre a cerca, para proteger a obra dos olhares das pessoas que querem ver o que os pedreiros estão fazendo lá dentro. Não que eles façam algo de errado lá dentro, mas é apenas para afastar os velhinhos que gostam de ficar ao redor das obras, olhando com seus olhos curiosos por incansáveis horas. Iguais a esses cachorros que ficam em frente a uma máquina de assar frango. Eles ficam atônitos, olhando os outros trabalharem, sem temer o risco de que possa cair algo em suas cabeças. Então eu passei por outro lado da tela, o puxei para dentro e o coloquei levemente sobre uma tábua. Eu conhecia bem aquele local, pois morei alguns dias ali, até nos expulsarem. Eu e vários companheiros que vivemos dessa maneira, como os tais ocupas. Ocupa é o nome que se dá a uma pessoa ou grupo que se instala em uma casa, prédio ou local desabilitado, sem ter o direito legal para fazê-lo. Resumindo, são pessoas sem teto que buscam um local em desuso para poder se abrigar um pouco e não ter que dormir nas calçadas das ruas. Acendi um isqueiro para ver quem era aquele pobre homem. E eu reconheci. Meu Deus! Era o talentoso Andrei, ou mais conhecido como Senhorã. Assim nós o chamávamos. Fiquei um tempo ali olhando o seu rosto e não podia acreditar no que eu estava vendo. O termômetro da esquina indicava -2 graus Celsius.
mas a sensação que eu tinha era que estávamos em pleno inverno russo. Parecia que meus ossos eram metais saídos do congelador e minhas mãos iriam quebrar como um cubo de gelo a qualquer golpe que recebesse. Fiz uma oração para o Senhor. Falei umas palavras bonitas, mesmo sem saber se era verdade ou não. Isso não importava no momento. Depois lhe pedi permisso e lhe arranquei o casaco e o vesti para não morrer congelada. Imaginei que com certeza eu necessitava mais que um senhorão. Afinal, para onde ele foi, creio que já não iria precisar dele. Fiquei ali pensando o que iria fazer quando amanhecesse o dia. Iria embora abandonando ali nosso velho amigo? Buscaria as autoridades para proceder com o que sempre fazem com o corpo dos indigentes? Tentaria achar seus parentes? O que eu faria? Minhas mãos estavam congelando, então as coloquei no bolso do casaco do Senhor. Senti que no bolso interno do casaco tinha algo. Abri o casaco e meti a mão no bolso interno. Puxei de lá um monte de folhas de papel escritas, rabiscadas, amassadas, rasgadas e sujas. Algumas eram cartas, outras pareciam lembrancinhas, anotações de seu passado, algo desse tipo, escrito em português. Logo vasculhei o bolso de sua calça e encontrei mais folhas. Depois, fui ver o que ele mantinha com tanto mistério no embornal que sempre carregava pendurado em seu pescoço. Um embornal feito de saco de estopa, bordado a bandeira do Brasil e uma outra bandeira escrito Estado do Ceará, cheio de enfeites feitos com botões e tiras de couro, tampinhas de garrafas e pedaços de outras coisas que não se percebe bem a origem. Sobre o escuro daquele velho teatro, procurei algo para iluminar um pouco o local. Apertei os interruptores e não acendeu nenhuma luz. Tentei achar algo entre as ferramentas dos pedreiros, mas não encontrei nenhuma lanterna. Decidi subir as escadas e ir para a planta de cima do velho teatro. Fui tocando as paredes porque nos corredores escada acima não tinha nenhum ponto de luz que viesse de fora. Então estava uma escuridão total. A planta de cima era onde de verdade acontecia o teatro, há muitas e muitas décadas atrás. Para ser mais exato, esse teatro esteve em funcionamento do final do século XIX até meados do século XX. Depois virou um bar. Depois talvez tenha virado alguma outra coisa. Mas, antes de virar um edifício ocupado por sem-tetos, era uma oficina mecânica. E ali estava eu, na segunda planta, de frente ao palco onde no passado bailarinas de cancan, vedetes, atrizes e atores boêmios, cantores já haviam feito seu show. Nas laterais ao alto estão os camarotes. E justo em cima da porta de entrada do salão se encontra a zona VIP, onde eram servidos homens ricos e seus amigos que frequentavam aquele lugar nas madrugadas dos anos de ouro daquele cabaré. Se eu fechar os olhos, posso ver aquelas divas se apresentando nesse pequeno palco. Posso ouvir os aplausos, posso sentir a energia e o cheiro de álcool que vem do chão de madeira. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. No centro do salão, tinha uma mesinha com cadeiras deixada pelos trabalhadores. Em cima da mesa uma garrafa de café vazia, 2 isqueiros, um fogareiro, resto de pão e uma lata de manteiga suja e vazia. Pego o fogareiro e o acendo. Com isso já tenho luz e calor até que a pequena botija de gás se esvazie.
Com o fogareiro, dou uma boa olhada ao redor para ver se mudou alguma coisa desde a última vez que eu estive aqui. Naquela ocasião, este prédio estava lotado por sem-tetos. Na planta de cima moravam vários marroquinos. E quando a gente foi despejado, eles colocaram fogo nos colchões. Então a planta de cima deve estar ainda toda destruída e queimada. Mas essa planta segue igual. Eu já tinha me esquecido que no passado aqui também já foi uma academia de balé. Pelo menos é o que eu acho, pois tem umas barras de ferro na altura da cintura, destas que as bailarinas usam para treinar, e também fotos de bailarina colada nas paredes. Não dá de identificar se é alguma bailarina famosa ou se é foto das que treinavam nesse local, porque as fotos estão rasgadas. Só restou os pedaços que estão sujos de colas grudados na parede. Esquentei um pouco a mão no fogareiro e depois comecei a bisbilhotar o embornal do senhorão. É uma falta de respeito, mas eu tenho que fazer isso. Sou mesmo muito curiosa. Afinal, vai que ele guarda um grande segredo ali dentro. Eu tinha que verificar. Comecei a tirar todas aquelas coisas de dentro. E havia folhas, mais folhas cheias de anotações, uma pequena agenda, algumas fotos bastante envelhecidas, um relógio de corda desses de bolso que tu aperta o botão e abre uma tampa. No interior da tampa tinha um papel colado em cima de alguma foto antiga. No papel estava escrita em letras minúsculas a oração de Santo Expedito. Creio que isso deveria remeter a ele a algum lugar do passado, porque eu não percebi se ele era religioso. Me parece coisa de mãe ou de vó. Tinha também um pente redondo desses que você enfia nos dedos e passa na cabeça. Meu pai tinha um desses. Quando ele estava penteando o cabelo, parecia que ele só estava passando a mão na cabeça. É que o pente fica escondido na palma da mão. Também tinha uma fita cassete, mas não tem nenhum reprodutor de fita cassete dentro do embornal. Então não tem como eu saber por agora o que tem nessa fita. A carátula da fita está virada ao contrário, e do lado de dentro tem uma foto do grupo Os Mutantes. Mas por fora está escrito Grandes Sinfonias. Deve ser música clássica. Tem uma página da revista com uma matéria sobre o Brasil do fim da ditadura. Numa foto tem um monte de estudantes sendo espancados por militares. Em outra tem um presidente fazendo um discurso diante de uma multidão. Algumas lembrancinhas dessas que turistas compram quando viajam. E uma espécie de apito de madeira. Acho que é um apito de passarinho, porque quando sopra, parece um assobio desse de algum passarinho que eu já escutei quando morava no meu país. Tem também algum desses que eu chamo de mini binóculos mágicos, porque nunca ouvi ninguém dizer o nome disso. É um mini binóculo com uma foto pequenininha lá dentro. Então quando você olha pela pequena lente, você vê uma foto grande, viva e colorida. Eu quando era pequena, achava isso a coisa mais mágica que existia. Tem várias dessas coisas dentro do embornal. Fotos dele correndo atrás de um galo, montando em um cavalo, jogando bola, trepando em pé de fruta, sentado em um banco com família. Outra com todo mundo em pé na frente de uma lavoura. Tem fotos dele saindo da escola, na igreja, no quintal abraçando um cachorro, vestido com um chapéu de couro, andando de bicicleta. Tem muitas fotos mesmo. A maioria não estão nem montadas no mini binóculo. Estão dentro de uma sacola de plástico e amarradas para proteger de não molhar. Acho que esse era o grande segredo e o grande tesouro do senhorão. Por isso tanto mistério com esse embornal. Aqui não estão só as coisas bobas que a gente normalmente leva em uma mochila. O senhorão carregava em seu embornal todo um passado, todas as lembranças boas, uma história guardada em fotos e letras. É uma pena que ele tenha partido assim tão subitamente, sem pelo menos poder rever sua terra e voltar a lembrar esses tempos tão bons. Eu pedi perdão mais uma vez ao senhorão, deixei de lado as outras coisas e comecei a ler todas aquelas anotações.
Leitura e tradução livre do livro Tica e os Invisíveis, capítulo 1, Onde enterra os indigentes.